ver adesão, né? E acredito que a adesão foi muito boa e nós vamos continuar com a escola dominical, sim. Então, a domingo que vem a gente terá mais uma lição sem revista. A partir dos 6 que vem, no outro domingo, depois que já virá o mês, nós vamos comprar a lição. E a lição, eu não lembro o preço direitinho, mas eu acho que é R$16. Mas eu vou consultar isso direitinho e falo com os irmãos. E assim, a gente gostaria que todo mundo comprasse a sua lição, né? Depois, se o irmão não tiver condição, conversa com nós, conversa com o pastor Mateus, que nós vamos ver o que dá para fazer. Mas a princípio, todos comprar a sua lição, para que nós possamos acompanhar, né, de forma satisfatória. E a lição da escola dominical é um guia que nós temos para estudar durante toda a semana. Os irmãos sabiam que a primeira semana da escola dominical, as oportunidades que vieram durante a semana, eu li versículos que foram propostos para ler durante a semana pela escola dominical. Então é muito legal que a gente, inclusive, tem bagagem para poder falar nas nossas oportunidades, né? Então a escola dominical é uma bênção do Senhor para nossas vidas. Então vamos lá. Vamos abrir nossa Bíblia em João 4:24. Nós vamos falar hoje a verdadeira adoração. Quem achar, fala amém. João 4, João 24. João 3, 24. João 4:24. Deus é Espírito. Show? Deus é da vitória. Amém. Você já tem receita? Já tem receita? Faz a consulta, traz a receita e vamos colocar para oração para todo mundo ajudar a comprar o óculos. Em nome de Jesus. Nós não queremos ver ninguém aqui usando bengala e não poder andar. Nós vamos andar junto em nome de Jesus para tudo dar certo. Faz a receita lá, viu, Raquel? Nós vamos fazer isso. Assim que a irmã tiver receita, nós vamos fazer aqui uma vaquinha para comprar esse óculos bem barato. Todo mundo? 4:24. Todo mundo achou? Vamos lá? Deus é Espírito. Importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A verdade prática fala assim: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Vamos à leitura em classe, encontra-se em João 4, vocês já estão. 5 e 7, depois o 9, depois o 10, depois o 19, eu vou conduzindo aqui. Vamos lá, quem vai começar? Primeiro, 5, capítulo 5, João 4, 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seus filhos José. 6. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Agora o 9. O 9. Vai, Abel. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, é o 10, se tu conhecera o dom de Deus e o que é que diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva.
19 agora. Olha aí. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. 20. Vai, Laura. Nossa, Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. 21. disse Jesus a mulher, crê-me que nesse Jesus adorei o Pai. 22. Pode ir, irmão. Pode ir. Pode ir, vai lá. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Então, irmãos, o que os irmãos conseguiram aprender só até aí? Que a adoração, né, ela tem que ser Adora em espírito e verdade, né? espírito e em verdade. Então, como que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade? Os irmãos conseguem falar alguma coisa? Vamos lá, irmão Jair? A minha compreensão pequena que eu tenho das coisas de Deus, né? O verdadeiro adorador é aquele que realmente se humilha na presença do Senhor. Porque qualquer exaltação, você já está saindo fora da linhagem da palavra de Deus. Já não está em espírito e em Você verdade. tem que humilhar, reconhecer que você é um pecador, para você alcançar a taxa celestial. É isso? Alguém mais quer falar? João? Não, é isso aí, irmão. Então, o interessante que o irmão Jair falou aí, né? A gente tem que aprender que nós estamos na posição de servo. Nós estamos na posição de servo. E estando na posição de servo, nós temos que fazer alguns paralelos para que nós entendamos. Eu acredito que tem irmãs aqui que trabalham na área de faxina. Quando a irmã pega uma faxina para fazer, que seja uma casa, a limpar, tem como ficar enrolando? Tem como fazer o serviço meia boca? Não. O patrão, o que ele faz? Quando as irmãs que trabalham nessa área, né, não fazem o serviço direito, o que o patrão faz? Manda embora, chama atenção, briga, né? Muitas vezes não paga, não é assim? E o nosso patrão, para ilustrar, é Jesus, né? Então, quando fala que nós temos que adorar em espírito e em verdade, nós temos que adorar com toda a nossa sinceridade para alguém que a gente não vê, que nós acreditamos pela fé, e que ele vê tudo que a gente faz, se a gente está fazendo de verdade ou não. Não tem como esconder dele. Então, quando às vezes é confrontado para fazer as coisas de Deus, a gente tem que fazer o nosso melhor. Não tem como ficar, muitas vezes, fazendo assim de qualquer maneira, né? Muitas vezes ficar chateado com a obra. Tem um irmão que você fala com ele: irmão Mateus, você está pregando errado, vou sair da igreja, é um beijão todo tamanho, eu vou sair da igreja, né? Tá precisando de cor, né, irmão Mateus? O cara fazer um trem desse. Por quê? Porque quando nós estamos fazendo para o Senhor. E se o Senhor levantou alguém para te corrigir, agradeça, porque o Senhor só corrige aquele que ama. É igual o pai. O pai só corrige aquele filho que ama. Se o pai não gostar do filho, deixa de qualquer maneira. Vai dar o que der, tá bom, né? Então, vamos lá na introdução. O ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Nesse contexto, também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por esse motivo,
A adoração cristã é o tema central dessa lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração, né? O encontro de Jesus em Samaria e duas preciosas lições. A necessidade de passar em Samaria. Em João 4:4 é informado que era-lhe necessário passar por Samaria. O Senhor deixou a Judéia em direção à Galileia e para tal teria de atravessar por Samaria. Apesar de evitar entrar nessa cidade devido à tensão racial entre judeus e samaritanos, então os irmãos vão ver aqui, né, que Jesus ele vai lá para cumprir de fato uma missão. A gente vê que no Evangelho de João, Jesus sempre ali está fazendo uma missão. Ele sempre está pegando alguém ali e pagando uma moral, né? Foi Nicodemos, a mulher, a prostituta lá, a mulher. No poço do pranto, a mulher que estava em Prostituição. Não, em prostituição, depois a mulher samaritana, a samaritana que nós estamos falando agora. Então a gente vai observar, só que Jesus, ele evitava, não só Jesus, o povo judeu evitava o povo samaritano, que eles não tinham boa convivência. Mas isso é um perigo, né, irmão? O cristão verdadeiro não pode ter isso com ninguém, né? Com religião, com igreja nenhuma. Sim. Que isso, você vê, a mulher estava até repudiando Jesus porque ele era judeu. Sim. Mas quando ela descobriu quem era ele, ela entendeu. Ela foi lá chamar mais para escutar a pregação dele. Já passou a trabalhar com ele. O que nos mostra isso? Que muitas das vezes nós nos achamos, o irmão Jair até falou aqui mais cedo, nós achamos que nós somos melhores que os outros. Nós achamos porque nós fomos agraciados por Jesus pela salvação, nós somos melhor que todo mundo. Então, o irmão está ali na rua, precisando de um abraço, você não vai dar. Porque eu sou bonitão, de gravatinha aqui, eu vou dar um abraço, irmão, todo sujo. Vai fora. É isso que nós pensamos. Mas a palavra mostra aqui que Jesus fez questão de não observar a rincha que tinha entre judeus e samaritanos e foi lá conversar com a mulher samaritana. Aí o que ela fala com Jesus? Não é lícito que uma mulher samaritana dê um judeu. Isso é que ela tinha qualquer povo judeu, né? Ela tinha aquilo, que sabia que eles rejeitavam eles. Aí os irmãos vão pegar uma coisa interessante. Muitas das vezes nós estamos passando na rua, aquela pessoa que está numa situação muito deplorável, ele vai chegar para a gente e falar assim, eu queria um abraço, mas eu não sou digno de receber um abraço seu, porque você está todo arrumado, todo bonito, todo fedendo, todo na lama. E nós temos que descer do nosso salto e dar um abraço naquele irmão. Eu lembro desse pouco tempo trajeto aqui, né, que eu faço vindo para a igreja, e pouco tempo que eu estou 100% na presença do Senhor, eu subindo ali, aí uma daquelas meninas que só anda drogada, fica naquela esquina ali, ela desceu e falou assim, você agora é pastor, né? Olha que Satanás, ele também revela, tá? Você agora é pastor, né? Me dá um abraço aqui, e me abraçou. E não deu nem tempo de eu falar nada que ela já saiu correndo. Então, se a gente nega esse abraço, futuramente essa pessoa pode vir aqui na igreja, pode reconhecer o Senhor Jesus como Salvador e pode aceitar Ele através desse abraço. Então, que nós possamos servir de lição. Não vamos julgar as pessoas, não vamos olhar e falar assim, aquela é uma mulher samaritana, sai fora dela. Jesus poderia fazer isso, ele tinha o direito. Tinha, ué. Se a gente pegar o contexto aqui... Eu acho assim, Jesus quando passou por ali, mas ele já sabia que aquilo era um foco de ela ia naquele foco. Ele sabia que aquela mulher, ela seria uma pregadora da palavra de Deus, que ela ia trazer a alma para o reino. Sim. É que ela anunciou depois, que Jesus Bem estava usando... Por acaso é o Messias, ela fala essa Maria. Se a gente analisar o texto ali, Jesus estava usando o lado profético dele. Ele profetizou
tudo o que estava acontecendo na vida daquela mulher. Falou assim, olha, até os maridos que os maridos você tem, né? O que você tem não é seu marido. Se a gente ler o texto, a gente vai ver que Jesus profetizou na vida dessa mulher, né? Então vamos lá. Aí eu já até falei aqui, ó. Havia uma missão ainda mais urgente. O encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém? Olha que interessante. Se o povo judeu tinha rincha com o pessoal de Samaria, aí Jesus vai, pega e fala, aonde que é o local certo de adoração? É em Samaria ou em Jerusalém? E o que os irmãos me respondem? Vamos lá, Calma. Onde que é o local certo de adoração? Eu vou pregar isso na noite, sabia? Pode pregar. Olha que maravilha. Glória a Deus. Aonde que é o local certo de adoração, Calma? Ó, aqui eu acho que Jesus não falou. Tipo assim, eu trago para os dias de hoje, quando eu pregar hoje, eu vou falar o quê? Que não existe um lugar certo para você adorar. Você tem que adorar onde você estiver. Se estiver na sua casa, se você estiver... Porque para mim é isso que é adorar em espírito e em verdade. Você entregar o seu coração para o Senhor onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, na rua, entendeu? Não num lugar certo, ou no monte, ou só na igreja. Porque aí você vem na igreja uma vez na semana só. Você só vai adorar a Deus uma vez na semana? Justo. Então, diante desse gancho que a Cauane falou ali, a gente começa a perceber que não existe divisão das coisas. Nós somos crente 24 horas. É aqui na igreja, é no trabalho, é ali andando na rua, né? Nós temos que observar e obedecer a palavra de Deus 24 horas. A gente tem que andar, Jesus ainda ensina, andar em espírito de oração, né? Então, quando a gente aprende viver 100% nessa temática, a gente vai ver que o Espírito Santo, de fato, é o nosso ajudador, né? Eu sei que os irmãos têm várias experiências, mas experiência como decisões. A gente chega para Deus e fala, aquela oração rápida, ó Deus, eu preciso fazer isso, e Deus te dá aquela direção rápida e você toma a decisão, né? Eu lembro que eu falei assim, ó Deus, eu estou querendo fazer um projeto, não só na igreja, mas ter um projeto fora da igreja com o pessoal do Legendário, que eu queria trabalhar no Legendário tirando fotos. E eu só tinha uma lente, eu falei assim, eu queria ter pelo menos mais lentes, né, para mim fazer esse trabalho. E o Senhor me diretou para me trocar meu celular numa outra câmera, com lentes, esse negócio todo, e eu fiquei sem celular. E eu peguei e falei assim, ó Deus, e agora, como é que eu vou fazer? Aí fui lá conversar com a mulher que me devia, a mulher falou assim, eu vou te pagar de 2 vezes. Falei, lascou, 2 vezes eu vou gastar o dinheiro, não vou juntar dinheiro para comprar o celular. Aí eu pensei, busquei Deus em oração, ele falou assim, manda mensagem pro Yuri e pede o telefone que ele vai te dar. E aqui dali bateu na minha cabeça, eu mandei a mensagem pro Yuri. O Yuri é um colega meu que é fornecedor, que vende as peças, vende recitável, celular, e tudo que eu preciso de peça eu compro com ele, né, de computador. E eu liguei pro Yuri e falei com ele, ô Yuri, eu tô precisando de um celular. O Yuri, na hora, falou assim, ô patrão, pode ficar buscar o celular. Eu fui lá e busquei o celular na mesma hora que eu mandei a mensagem para ele. Então o Senhor, Ele está em todo o tempo nos guiando. Por quê? Porque nós estamos adorando Ele em todos os lugares. Não é só em Samaria que tem que adorar. Não é só em Jerusalém que tem que adorar. Adora Deus de verdade é onde você estiver. Aonde você estiver. Né? Até mesmo se não for num centro de macumba, você entrou numa igreja que você nem conhece, é um lugar que você dobra o joelho e busca Deus. Entendeu? Mas eu vou dizer mais, eu vou ser mais profundo que o senhor. Até em locais que não é apropriado, nós temos que adorar a Deus. Se você for... Não, se Deus te tocar, que você tem que entrar lá, irmão Jair, se Deus tocar no seu coração, você tem que entrar lá, você tem que ir adorando. Se Deus te mandar ir naquele local. Você não vai. Aí é outra coisa. Porque a gente tem que entender também que a gente não vai por livre e espontânea vontade, sem se for o toque de Deus, né? Livre e espontânea vontade de você sair daqui e falar assim, aí eu vou ali confrontar. Tá errado. Vamos lá, né?
visão da esposa aqui, ela demonstra o verdadeiro adorador, que adora em espírito, dependendo do ambiente. Mas vamos lá, vamos tentar definir o que é adoração. Isso, que legal. Vai lá, Matheus, continua. Por quê? Porque veja bem, às vezes as pessoas acham que a adoração é pegar o microfone e cantar. Né, mano? Legal, se a gente for analisar o conceito da adoração, até o diabo adorou Jesus. Né? Para mim, na visão, até passei isso no estudo, que a oportunidade que eu tive com as meninas, para mim, a adoração é reconhecer quem é Deus. E o diabo ele fez isso. Aquele texto no capítulo 5 de Marcos, quer ver rapidamente, olha. Aqui fala uma coisa interessante, isso me chamou a atenção. No final do texto, fala que aquele rapaz que estava endemoniado, lá naquela de Gadara. Sumiu. Isso, olha o que a Bíblia diz lá no finalzinho, ó. Andava sempre de dia e de noite, clamando, verso 5, capítulo 5, pelos montes e pelos sepulcros, e ferido-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Qual foi a adoração daquela legião de demônios? Reconhecer. Ele falou assim, filho do Altíssimo. Então, tipo assim, a adoração é reconhecer quem é Deus e quem nós somos diante de Deus. Sim, né? E isso a gente tem que reconhecer independente do lugar que nós estivermos. O irmão Jair, ele citou sobre o terreiro. Lá eles vão invocar o quê? Demônios, né? Eles vão invocar demônios. Mas a nossa adoração no ambiente desse, Deus mandar, ele falou assim, ó, vocês estão invocando isso aí, mas Jesus Cristo é o maior. Jesus Cristo é o Deus. Então, tipo assim, eu defino a adoração, né? Tem uns que adoram através do louvor, né? Para mim, louvar e adorar, ela tem uma diferença. Louvar é reconhecer as obras de Deus e a sua essência. Adorar em a sua santidade, né? Que é a beleza, adorar, como eu faço a expressão, adorar a beleza da sua santidade. Louvor, tributar a Jesus por aquilo que ele tem poder de fazer, né? Louvar pelo que ele faz, pelo que ele é. Agora, a adoração, eu defino assim, não sei se você tem a mesma visão, os irmãos, eu defino em reconhecer sempre quem é Deus. Aquela adoração daqueles lá, para mim, foi um fingimento, né? Eu vou conversar com você com fingimento. Você fala do questão de galobar. O demônio que veio, né? Aquilo ali foi querendo tentando comprar Jesus. Porque muitas vezes você consegue comprar o ser humano, né? Engana, né? A gente tem que parar para prestar atenção que existe um lado mentiroso dele, né? Que a Bíblia fala que já não existe verdade nele. Então, mas o reconhecimento a gente tem que entender que o diabo reconhece, por mais que ele tentou, ele reconhece. Ele está mentindo o que for, assim, na ironia que for. Mas o que ele falou era verdade. Isso aí, irmãos, a gente só pegar, Mateus, quando o diabo tentou a Eva lá no jardim, ele falou mentira para a mulher? Ele falou a verdade, mas só que ele misturou a verdade, a falácia, palavra dele, um ensinamento enganou. Eu falo direto essa palavra, falácias. Ele falou a verdade para induzir ela e para mentira. Ele inventou uma estratégia, né? Para cair na dele. Para cair na dele. E ele queria fazer isso com Jesus lá no monte, quando Jesus estava 40 dias no monte. Mesma coisa. Ele falou mentira com o diabo? Com Jesus? Não, ele falou a verdade. Falou a verdade. Ele trabalhou só com a verdade. Só que a verdade do diabo é para enganar. Porque ele só vive na enganação. O diabo pode usar isso com Eva, com outras pessoas. Agora com o próprio Jesus. Não, irmão Fabiano. E uma coisa. Eu não vejo essa concepção assim, né? Não, ele falou a verdade com Jesus. Jesus. Ele sabe que ele engana. E outra coisa, você sabe que o diabo é sacado. Ele não tem escrúpulo de usar a palavra de Deus para enganar o homem, não. Quando o diabo chegou para Jesus e falou assim, lança daqui, que dirão ordem aos seus anjos, que... Se Jesus quisesse, ele não podia fazer aquilo, não. Ele falou mentira. Ele podia, porque Jesus só não fez por quê? Porque ele não queria. Não tentará a sua Deus, ele pegou o ser enganado por ele, porque sabia que era. Você entendeu? Mas se o Senhor Jesus tivesse feito tudo o que ele falou, ele estava falando a verdade. Se Jesus tivesse prostrado e adorado ele, que o reino desse mundo não era de Jesus? É das trevas. Das trevas. Das trevas. Ele não estava falando uma falácia? Quem que é o dono desse mundo aqui? É o príncipe das trevas, Satanás. Agora o mundo tem sentido, né? O mundo humano é de Deus, né? O globo, o planeta. Agora o mundo quando a gente fala mundo, é de Satanás. Quando a gente fala o mundo, a gente fala as consequências que estamos vivendo, né? Que é o pecado.
É, o que é aquilo. Né? Beleza. Só que só, Porque se a gente olhar de questão de posse, é de Deus. quem Quem é o criador tá é o maluco, né? né? Mas Jesus falou bem claro, não ameis o mundo. Mas o Nem mundo do do pecado. pecado. O mundo do pecado. Isso, está falando das consequências que o mundo traz. Ali tem que dividir. Só que quando faz essa. Porque o mundo não era o que é hoje antes da queda, né? Quando tem a queda, né? Eu vejo assim: quando tem a queda, o mundo se tornou um outro ambiente pela consequência da queda, que é o salário do pecado é a morte. Aí veio, entrou no coração, aí teve o primeiro homicídio, né? De Caim, e aquilo dali expandiu. Aí, o que a graça de Jesus veio? A graça de Jesus veio nos separar para a gente não se sentir bem vivendo nesse mundo. Sim. Mas voltando aqui no que o Mateus conceituou, muitas das vezes a gente acha que quando fala adoração, a gente coloca música no negócio. Não tem nada a ver com música. Adoração não tem nada a ver com música, nem Eu possível. adoro pelo que ele é, pessoal. Tem nada a ver. O pessoal colocou que adorar a Deus principalmente essas igrejas batistas, né? Aí foi aquele momento do louvor, aí que o pessoal quebranta, chora, não sei o que eu sou verdadeiro adorador. Tem até aqueles, não sei se a Reginalda lembra, aquele menino da Assembleia de Deus, que eram os adoradores verdadeiros, você lembra daqueles grupos que eles fizeram? Que eram adoradores, os verdadeiros adoradores. Gente, não tem nada a ver. Cantar não tem nada a ver com adorar. Ele pode fazer parte da adoração, mas não é cantar tem a ver com adorar. O adorar, quando fala adorar em espírito e em verdade, principalmente, é você estar em constante oração, em constante busca da verdade que é Jesus. Ou seja, quando diz o Mateus, reconhecendo quem é o nosso Deus, quem é o nosso mestre, quem é o nosso líder, quem é o nosso dono, reconhecendo tudo isso. Isso que é adorar. Muitas das vezes eu aprendi um conceito de adorar muito legal quando eu subi na montanha, né? Eu já tinha minhas concepções, mas quando eu subi na montanha eu melhorei isso. Eles gritavam pra gente: adore, não quero escutar suas vozes para outra coisa, só para adorar. Aí eles começaram a cantar: cantar não é adorar, orem. E a gente, poxa, olha pra você ver, cantar não é adorar. Faz parte da adoração? Faz, porque tinha hora que falava, cante para adorar, que era o momento de cantar e adorar. Mas o orar é adoração. O glorificar a Deus é adoração. Então nós temos que viver em constante adoração, ou seja, nós temos que viver em constante glorificando a Deus, em constante oração, né? Jesus fala isso. Vivais em constante, não fala, Mateus? Constante oração, né? Paulo Então, fala sem cessar, orar sem cessar. orar sem cessar. Parábola de oração sem cessar. Hã? Parábola de oração sem cessar. Agora, sem cessar. o entendimento do legendário que você expôs aí é interessante, né, Mojair? Porque às vezes a pessoa, tipo assim, porque a adoração, ela sai da alma, né? Ela sai de dentro. Às vezes a pessoa nem abre a boca e está adorando. Sim. Eu coloco também, Fabiano, em cima disso que você falou, a atitude, né? Em Atos capítulo 13, Paulo está pregando e ele fala assim: Deus encontrou Davi quando Deus estava procurando um adorador. Então, tipo assim, você vê que a atitude de Davi era diferente das atitudes de seus irmãos. Sim, por isso que Deus o achou. Então, acrescentando a oração, né, o louvor que você citou aí, o reconhecimento que eu tinha citado, a atitude de quem adora a Deus, ela é diferente das demais. Eu imagino Davi, sempre que ele estava, né, apacentando as ovelhas, ele estava em grandes louvores com Deus. Não, apacentando as ovelhas já era adoração. Aquela comunhão, né, verdade. com Deus. Na harpa, quando ele pegava aquela Pegava a harpa, e eram as formas de adoração dele. Tocava, orava. Buscar Deus, Desejo, está na terra, desejo. terra pecaminosa, mas já tinha um desejo de... É forte esse tema. Então, a gente falou a necessidade do ser humano adorar a Deus, isso fica claro para todo mundo, né? Que nós temos necessidade de adorar a Deus, mas a gente não sabe adorar certo, mas nós temos necessidade. É tanto que eu acabei de dar um exemplo da mulher ali, né? Veio e me deu um abraço. Você acha que aquele abraço ali não tem uma necessidade que ela tem também de estar adorando a Deus como Mas pode ser, Deus? aquele abraço foi dado de Paulo, né? É verdade. Esse é um grande homem de Deus, quer dizer,
Querendo exaltamos sempre. Reconhecimento. É verdade. né? Deus reconhecendo, né? O lugar da adoração nós falamos também. Então nós vamos agora para o tópico 2, que vai falar o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. A adoração. Ao afirmar que oferecia a água, ofereceria a água viva ao que tem sede, Jesus refere-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der, se tomará nela uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. João 4:14, né? Olha que interessante aqui, o que a gente está falando aqui, sobre as formas de adorações e a necessidade de adoração. Quando a gente de fato reconhece o Senhor Jesus, né, a nossa adoração ela começa a ser constante. Por quê? Porque nós temos a necessidade de estar falando com Jesus que Ele é o nosso melhor, que Ele é nosso tudo, né? Então a gente nota, olha para você ver como é que é legal. A gente pega, vamos citar o Arthur, a gente pega um brinquedo e dá ao Arthur, o brinquedinho que ele gosta. O que o Arthur vai fazer? Não quer saber de mais nada, né? Só aquele brinquedo. Por que os meninos fazem isso? Nós somos igual menino. Por que os meninos fazem isso? Porque é aquilo que enche o coração dele. Então, quando nós reconhecemos o Senhor, nós temos que encher o nosso coração com a adoração do Senhor, né? Ontem, eu estou citando os nomes, mas não é para poder humilhar, assim, para a gente poder aprender, né? Ontem eu encontrei com o Tebinha ali em cima e ele estava bebendo, fumando. Aí ele pegou e peguei e dei um abraço nele assim, falei assim: oi irmão, como é que você tá? Ele falou: um domingo eu tô bem, outro domingo eu tô mal, é assim mesmo. Aí eu falei assim: é porque o Senhor Jesus não entrou no seu coração, nós vamos continuar orando. Entenda, irmãos, que a mudança, eu não acreditava nisso, tá? A mudança de chave, ela é instantânea. Quando você aceita Jesus, você só muda para adorá-lo. Você só quer fazer as coisas de adoração a Deus. Quando Jesus de fato entra no seu coração. Quando ele não entrou, o máximo que a gente pode fazer é orar. Lembre-se de uma frase: a mim eu posso mudar, aos outros eu posso amar. Então vamos amar o próximo para que Jesus possa fazer essa mudança de chave, né? Então a gente nota o quê? Que a chave ainda não foi mudada. O Espírito Santo ainda não está habitando na vida dele. Ele não está adorando ao Senhor. Ele ainda continua adorando as coisas desse mundo. Porque quando a gente tem a troca aí de chave, né, a gente larga tudo que a gente estava fazendo no pecado para adorar o Senhor, né? Então essa é a verdadeira adoração. Então quando fala fonte de água vivas, né, jorrarão, né, Jesus fala isso com a mulher. O que Jesus está querendo dizer? Fonte de água. A fonte Jesus fala aqui, ó, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. O que Jesus estava dizendo para essa mulher samaritana na minha concepção, um pouquinho do conheço das coisas de Deus. Irmão Jair, aí eu vejo o seguinte, Fabiano, é que o que Jesus estava dizendo para ela não era uma água física, porque Jesus ele fala assim, ó, você nunca mais terá sede, mas não é dessa sede assim de tomar, porque ela vai ter sede, fisicamente, né? O que Jesus estava dizendo para ela, você não vai ter mais necessidade das coisas do mundo. Do pecado, né? Isso, eu vejo assim, meu Jair. Porque ali quando Jesus ele fala sobre a retirada da sede, porque o que ele vai entregar para aquela mulher vai tirar o desejo dela. Sede é desejo por água. Vai tirar o desejo dela por alguma coisa. E Jesus vai tirar o desejo das coisas do mundo. Pecado. Isso, né? Porque aí Jesus completa assim, dizendo assim, porque jorrará. Ou seja, é algo interior. Sim. É algo oculto. Não é algo espiritual. Isso, exatamente. Então Jesus está tratando com essa mulher da cura da alma. Espiritual. Porque todos nós pecamos e o nosso destino é
morrer pelo pecado. Só que Jesus, ele tem uma salvação. Ué. A mudança de chave, o Fabiano falou dela, daqui para frente, você não vai depender das fontes externas. Você tem uma fonte interna que o próprio Senhor Jesus Cristo Entende? Né? Então, Jesus e a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local de adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permite entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é por si só a base para essa adoração genuína. João 4:21. A gente leu, né? E é pertinente ilustrar esta verdade ao lembrar do Calvário e do sepulcro vazio, né? Onde, após sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Então, foi basicamente o que a gente já falou aqui, né? Quando Jesus, ele dá a nós esse acesso, quando ele é glorificado. E quando Jesus foi glorificado? Foi na morte e ressurreição, né? Então, né, quando Jesus, como teve um domingo aí que nós falamos, né, que Jesus, quando ele estava ali na cruz, por mais que ele não teve nenhum pecado, mas ali ele estava com todos os pecados do mundo. Levou tudo. O povo olhava para ele assim, ó, com um olhar ruim, olhar como dizendo, esse daí, porque ele fedia os nossos pecados. É uma interpretação bíblica em relação a isso. Tipo assim, né? A gente não pode definir porque não está nos textos, né? Mas você vê, né? O que traz maldição é o pecado. Paulo diz que amaldiçoado é aquele que é pendurado no madeiro, ou seja, Jesus foi pendurado no madeiro, amaldiçoado por causa dos nossos pecados. Só que ele é maldito de Deus, né? Isso. Ele é o maldito do pecado. Exatamente. Tem que ter essa separação. Aí, uma interpretação que eu ouvi, Fabiano, que no manifestar da crucificação, no ritual da crucificação, ali estava apontada a ira de Deus contra o pecado. E achou pecado em quem? Em Jesus Cristo. Os nossos pecados, entendeu? Então, Então, o que o pecado gera? O pecado gera morte. Por isso que tem essa interpretação. Se você pegar alguns textos, fazer uma exegese de alguns textos, você coloca a Bíblia. A ira de Deus acendeu sobre o pecado na terra. E quando olhou para a cruz, viu tudo em Cristo. Tudo em Cristo. Por isso ele foi crucificado. E aí, por isso que a partir dali, né, nós tivemos o Espírito Santo, né, que o Espírito Santo foi dado, por mais que ele ainda não tinha sido, ele não tinha sido revelado naquele momento, mas ali foi dado o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que nos garante, né, essa vida espiritual. Ele reveste nós para nós vencer, né? Porque senão a gente não consegue nada. Se a gente voltar atrás um pouquinho, quando Jesus fala com a mulher samaritana para tomar água, qual água que é? Espiritual. Porque se Jesus não é doido. Se Jesus falar com ela, você precisa beber água nunca mais, ela morrer de sede, lasca o negócio todo. Então, Jesus ele apresenta para a mulher samaritana, como todo o evangelho de João, né? Eu vejo o evangelho de João mais característico. Jesus ele se apresentando de uma forma completamente espiritual. Completamente espiritual. Deus é espírito, fonte da água vida para a vida eterna. Então, completamente o que é o evangelho. Você vê, o texto, algumas pessoas pegam, as pessoas que estudam para achar contradições na Bíblia, né? Pessoa que pega o texto lá que João, ele diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí as pessoas falam assim, mas aí o pecado ainda continua no mundo. O pecado continua no mundo para aquelas pessoas que não conheceram, que estão no mundo, que não estão em Cristo. Né? Então, tipo assim, ou seja, Jesus ele apresentou e falou assim, olha, é isso aqui. É isso aqui, sair de uma carnalidade e ir para uma atmosfera completamente espiritual. Quando você assume uma vida com Cristo de verdade, você está livre do pecado do mundo. Não há condenação. Você nasceu em Cristo. Quando Jesus saiu da água ali, está representando todos nós. É verdade. Que crê na palavra e nasce de novo. É uma nova criatura, né? Amém. Então aí
Então, aqui o próximo fala o conceito bíblico da adoração. Aqui eu não vou entrar muito aqui, por causa que fala muito palavras hebraicas, palavra grega, e se torna difícil da gente entender. Mas a gente vai aqui, adoração como ato de rendição a Deus. O conceito fundamental da palavra adorar, no Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar, associado a um ato de dobrar o joelho ou prostrar-se com a testa no solo, ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado, em Lucas 7, 37 e 38. E nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade nele que estamos dispostos a servir plenamente. A gente já falou sobre isso, mas os irmãos entendem a profundeza do adorar? Prostrar diante do Senhor. É jogar o nosso eu para fora, para baixo, pisar no nosso eu. Reconhecer que é um necessitado de Cristo, né? Reconhecer precisa que de verdade. somente Ele, né? Somente Ele, é isso aí. Então, pode falar, Matheus. Interessante, porque tipo assim, a gente falou sobre adoração verbal, né? Que é o que as pessoas escutam, adoração, o louvor, né? O hino. E o texto diz que muitos adoram com os lábios. Jesus disse isso. Mas o coração está afastado de mim, ou seja, dá para entender a dimensão da profundidade que é a adoração, né? Então, tipo assim, não é uma coisa verbal apenas, que até o Jesus fala sobre a oração, aqueles que oram na praça para se mostrar, os hipócritas. Não, até mesmo tem gente que se a igreja estiver vazia não quer não. O Senhor, não. A gente tem que vai entender. Então. Porque louvar o Senhor pode ter uma, duas, quem for, você vai louvar o nosso Deus. Né? A gente tem que entender que a adoração também é feita com o nosso corpo e a forma como que nós nos manifestamos. Quando a gente fala, nós falamos, vamos à casa do Senhor, por que é necessário arrumar, vestir uma roupa melhor? Porque nós vamos adorar o Senhor com tudo que nós temos. Preparação. Né? Sempre a pessoa que não tem entendimento. Não tem. Então, né, muitas das vezes assim, eu olho lá assim e falo assim, eu vou colocar uma gravatinha, porque eu que vou falar hoje, então, quero estar melhor, quero estar mais apresentável na presença do Senhor. Muitas das vezes eu não quero apresentar para os irmãos estão acostumados a viver, muitas das vezes, até quando eu não andava assim com gravata, dava para ter maneira de short no meio da rua, nem aí. Então, a gente, para adorar o Senhor, também a gente adora o Senhor com o nosso corpo. Por isso que nós temos que tomar cuidado, principalmente as irmãs jovens. Adoração não é só vir na igreja, cantar um corinho e depois sair para a rua e fazer de qualquer maneira. Colocar um shortinho, uma roupa curtinha, um namoradinho da rua aí, por aí vai. Tem gente que acha que roupa não transmite mensagem, mas roupa transmite. Prega. Ontem, o que eu estava falando com vocês dentro do carro? O que eu estava falando? Brincando, quando vi a piriguete lá com o short com a sainha. Falei que elas identificam. Aquele tipo de gente se identifica com eles. Por que eles têm que vestir com o shortinho assim, a sainha assim? Porque precisa passar a identificação para quem é da turma delas. Né? Então nós que somos santos, nós não podemos nos identificar com essas podridões. A partir do momento que nós começamos a adorar, ali uma mente maligna, né? O diabo foi na mente da pessoa, usa essa roupa aí, ó. Aí vai ficar legal. Sim. Usa. Para identificar com o que é dele. A pessoa vai... É o uniforme. Você vai, o João fala um negócio legal. Ou você vai ver o policial, a farda do policial prende? Não. Mas se o policial não tiver de farda, ele te prende? É verdade. O policial ele precisa estar de farda ali para ele trabalhar. A farda identifica ele. Você chega na fábrica ali, nessas fábricas, igual por exemplo da Fiat, se você não tiver de uniforme, você não trabalha. Isso aí é uma questão de atitude, né?
É uma forma de atitude, mas é uma adoração também. Se adora o Senhor com o que você obediência, né? Obediência, é uma adoração, obediência. O profeta Malaquias ele fala um negócio interessante. Vereis a diferença Do que servem. do que nos serve. Então, quando nós temos que fazer as coisas do Senhor, tanto aqui na igreja quanto fora, nós temos que ser exemplo, ser espelho. O pastor bem falou comigo ali no quartinho, falou assim, ó, apesar que ele não tem o RI ainda, mas ele falou assim, ó, nós temos nosso RI, acabou de fazer tatuagem, botou outra tatuagem aqui, falou, acabou de fazer tatuagem, acabou, né, um shortinho, vestiu uma calça, e desde então eu tirei todos os meus shorts, com exceções, né, os que eu durmo, esse negócio todo, mas eu só ando na rua agora de calça. Por quê? E a atitude que você tomou, uma coisa. Porque eu preciso adorar o Senhor na minha Porque atitude. a pessoa, você sai na rua de põe gravado, você acha que aquilo ali não valoriza, não? Prega, Ué. roupa prega. As pessoas passam perto de mim agora e cumprimentam. Antigamente eu olhava assim e só noiado aí. Hoje não. Hoje cumprimenta. Hoje bom dia. A luz está dominando. Né? Então, nosso jeito de vestir adora a Deus. Os nossos atos adoram a Deus. Né? Muitas das vezes eu tento me conter muito, que eu sou muito esbravejador, né? Mas quando a gente esbraveja com a pessoa, briga, fala muitas coisas, não perdoa, a gente tem que pensar duas vezes. Eu estou falando para mim agora, porque eu também sou muito assim de brigar, de falar alto. Muitas das vezes precisa de alguém estar dando um sinal, ou calma aí, você está passando dos limites, né? Eu sou muito destemperado, então que sirva para mim. Eu preciso me temperar, porque o verdadeiro adorador, ele adora em todas as áreas da vida dele. Não tem como você adorar a Deus de fachada. O próprio Jesus fala, não tem como adorar dois senhores. Isso é perigoso, senão você cai no duplo caminho, andando lá e cá. Isso é perigoso. É perigoso. Você está usando uma porque coisa santa como um remendo, né, em roupa velha. Em roupa velha. Entendeu? Um remendo em roupa Jesus velha. também fala isso. É. Então, quando a gente está, né, servindo ao Senhor, tem que ser com sinceridade. Por quê? Porque o nosso adversário, ele está lá preparando os dados inflamados. E a hora que ele te acertar, né, nem é palavra de cristão. Uma vez, quando eu estava buscando muitas respostas, eu comecei a buscar em vários locais. E uma vez uma pessoa que mexe com espiritismo, com coisas de espírita, né, falou comigo, para pegar alguma coisa em você precisa dar brecha. Se você não tiver brecha, se o mundo estiver todo fechado, não tem como passar. Mas se tiver um buraquinho lá, uma hora ele vai acertar e vai passar ali. Que sirva para nós. Olha para você ver, peguei conceito lá fora de pessoas que mexem com porcaria falar isso. E nós, crente, só andamos com o portão escancarado. Não, o Senhor Jesus que vai me proteger. Mas Ele não cuida lá da sentinela dele, não. Ele não coloca lá a guarda para vigiar, não. Ele deixa só o Senhor tomar conta da sentinela dele. Ah, não, o Senhor que vai olhar, o Senhor que vai olhar para mim. Aí deixa tudo aberto, deixa as brechas abertas, o inimigo vem, e a hora que ele vier, ele não vai vir passar a mão na sua cabecinha, rei bonitinho. Não, ele vai para destruir. Essa é a realidade. Uma pessoa, até quantos crentes que gostam de palavrão? Temos que vigiar. Atrai maldição. Ali o parente do Gil, ele gostava de xingar aquele nome da pelada. Aí um dia ele estava andando na rua, depois, meia-noite em diante, aí apareceu um cachorrão para ele. Um cachorrão com a boca cheia de fogo. Esse homem correu demais e o cachorro atrás. Aí o cachorro falou, você não fica me chamando direito aí, ó. Tô aqui, ó. Está te acompanhando, entendeu? Então, irmãos, adoração como ato de serviço a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir o seu propósito para nós, existe uma entrega total da nossa vida como sacrifício vivo ao Senhor.
de tal forma que não podemos servir a dois senhores, mas somente a um. Trata-se de uma entrega completa a Deus através da nossa experiência. Serviço como adoração como ato de serviço a Deus. Um negócio interessante que eu queria falar aqui. Irmão, quando nós estamos na casa do Senhor, nós viemos aqui para adorá-lo. Não preciso nem falar mais. Mas, irmãos, eu fico vendo, muitas das vezes, muitas bobeiras na casa de Deus. Pessoas que vêm para a casa de Deus, não faço isso porque eu não quero, não faço aquilo porque eu não quero. Irmão, canta, o João, certo, o João. Irmão João, canta aí. Não trouxe o violão. Você veio adorar o Senhor, irmão. Traz o violão, vamos cantar. Ou sei que é o nosso cantor. Né? Eu sei que é o nosso cantor, sei que tem que cantar para nós. Chama o irmão João, não canta. Não está adorando a Deus como um serviço. Desculpa eu falar assim, né? Eu estou sendo sincero, né? Mas a gente chama os irmãos para cantar, o irmão não canta. A gente chama o irmão para pregar, o irmão não prega. A gente chama o irmão para fazer isso, o irmão não faz. O irmão, vamos fazer um evangelismo? Não posso. Gente, quando nós estamos na casa do Senhor para servir, A serviço. olha a palavra, servir, nós temos que servir o Senhor. E isso faz parte da adoração. Né? Se a gente colocar aqui e falar assim, vamos fazer uma escala aqui das irmãs que vai limpar a igreja. Gente, vamos limpar a igreja com a melhor coisa que a gente pode fazer na vida. Faz parte da adoração. Ô irmão Mateus, é para você chegar mais cedo para regular o som. Glória a Deus. É um exemplo que eu estou dando, que eu nem sei se eu estou sendo assertivo, né? Mas quando nós declaramos alguma coisa, a irmã Caone vai fazer tal coisa na igreja, vamos fazer com alegria, porque é uma adoração a Deus, né? Quando o irmão Mateus chegou para mim ontem e falou assim, você que vai falar, nossa, eu palpitei de alegria, porque é o momento de eu adorar o Senhor. Então, quando uma pessoa chega e te pede para fazer alguma coisa na casa do Senhor, vamos fazer com alegria. Você não está trabalhando para o homem para receber salário do homem. Se quando a gente trabalha para o homem para receber salário do homem, ele não aceita você fazer de qualquer maneira, não. Eu acabei de dar um exemplo aqui da questão de faxina, né? Mas que seja na minha área, que é a área de informática. Se eu chegar lá e formatar o computador de qualquer maneira, o cara não me paga, não. E uma coisa eu falo, se a pessoa não buscar a Deus, buscar o revestimento do Espírito Santo e dar lugar para ele, você desvia com facilidade. Eu Claro. já fui tentado várias vezes para voltar para o mundo. Claro. Eu entrei dentro de uma casa de loteria de fazer o jogo, quando eu cheguei lá que eu peguei, a Espírito Santo falou comigo assim, vai começar tudo de novo. Eu levei aquelas sussas com papel não para fazer o jogo, né? Falei, mas será que o Espírito Santo falou comigo? Fiquei assim, pensando, será? Fiquei duvidando, né? Se é coisa da minha cabeça. Quando eu levei ele gritou mais forte, que aqui tremeu e subiu aqui, com audição nítida no meu ouvido. Aí eu larguei aquele papel, falei, se eu me perdoa, fora, o cascal fora daqui. eu não quero voltar para o passado, para a vida dela, não, senhor. Então, irmãos, Isso aí em cima do que o irmão Jair falou aqui agora, quando a gente dá os nossos serviços para o inimigo, a gente faz muito mais perfeito. A gente pega um jogo ali, joga toda semana, é constante. A gente vai lá encher o bolso do traficante, é todo dia, é constante. A gente vai lá no boteco lá comprar cachaça, é constante. E tudo é organizado. O bicho não aceita você fazer os treinos organizados, não. A adoração para ele tem que ser organizada. É todo dia, no horário tal, você bebe sua cachaça, você bebe o seu trem. Você trabalha, quando você chegar em casa, você vai já chega, compra sua cervejinha. Ou você tem que dar um couro na sua mãe, você dá um couro todo dia. O bicho é organizado, ele não aceita que você faça de qualquer maneira. Maria Osvaldo e Bexiga, negócio de uma parede. Só que ele queria fazer o negócio do jeito dele. Aí eu tinha que pegar as oferendas e levar para lá. Ele só chegava atrasado. Aí ele falou para mim que um dia ele chegou lá e pegou a sua oferenda, ele ajoelhou assim para pular no chão, assim, tomou um chute no peito, bateu e caiu. O diabo chutou ele. Porque ele não fez o negócio conforme deveria fazer. Aqui eu testemunho que eu mandei para você, Mateus, daqui a mãe é Carol, né?
daquela Carol, ela fala. Quando ela aceitou Jesus, ela teve a maior dificuldade, porque lá para ele é tudo organizadinho e que para Deus não é. Para Deus faz de qualquer maneira. Aí eu vou tocar aqui, se der eu toco, se não der eu não toco. Aí eu vou cantar aqui, se der eu canto, se não der eu não canto. Eu vou pregar, se der eu prego, se não der eu não prego. Ô irmão, vou ensaiar hoje? Ah, se der eu ensaio, se não der eu não ensaio. É uma coisa a pessoa viver de Deus que O dia que quer. Ué, o negócio, o serviço não é meu, a obra não é minha, é do Senhor. A gente tem que dar o nosso melhor para o Senhor, porque quem vai pagar o nosso salário não é o homem, é o Senhor, e Ele já pagou esse salário. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ter acesso à vida, para que nós pudéssemos ter hoje esse acesso ao Espírito Santo de Deus. Tudo isso foi feito pela obra salvadora de Jesus Cristo. a pessoa quando ele está apagado, ele não sabe de nada, a mente dele Está cauterizada, a mente do homem é Vamos lá? cauterizada pelo pecado. Para nós acabar, uma experiência interior de adoração. Sentimos a necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado em Salmos 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei até a face de Deus? A gloriosa presença de Deus Todo-Poderoso satisfaz todos as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite o crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós já falamos isso aqui também, mas que para enfatizar, então, nós precisamos, ter essa experiência de adoração com o Senhor. A própria Bíblia fala, fazei prova de mim. E uma das provas que nós estamos fazendo do Senhor é buscando o avivamento aqui nessa igreja. E Deus está fazendo coisas maravilhosas, mas nós precisamos doar mais. Quanto mais eu pudesse, dedicar. Justo. Quer ver a experiência com o Senhor? Você tem que se dar. Se você não se doar, não tem como ter experiência com o Senhor. Esperando só do outro. Esperando só do outro. Então, conforme eu disse, até mesmo naquela sexta-feira que eu preguei aqui, eu estava falando, se deixar tudo nas costas do pastor Biola, ele não vai fazer nada não. Então agora, se todos nós pegarmos e fazermos a nossa parte, nós vamos ajudar não só o pastor Biola, mas nós vamos ajudar nós mesmos a alcançar o objetivo. Avelino. Pastor Avelino. Pastor Avelino Francisco. Então, irmãos, nesse estudo, focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração. E, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui a necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. A segunda é que Jesus, a verdadeira adoração, surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo isso ressalta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Eu só quero falar que Jesus é bom. Amém. Então nós vamos fazer uma oração e eu quero aproveitar e confessar para os irmãos. Eu vim Não vivemos sem com a roupa toda social de propósito para mostrar para os irmãos que a verdadeira adoração parte de nós. Glória a Deus, vamos orar, Mateus? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Maravilhoso e eterno Deus. obrigado, Jesus. Grande Deus, obrigado por essa palavra, ensinamento. Obrigado.